Buenos días a todos. Qué lindo día. Qué bendición poder ver a cada uno de ustedes aquí. Pedimos a los que llegaron, pueden buscar un asiento. Siéntanse en su casa. Becerra de Menezes, hoy la Casa Espírita está acá. Y todos los años hacemos el inicio de la Semana Espírita en un evangelio, en el parque. Y queríamos agradecer a cada uno que aquí está por todo ese año. Estamos todavía en abril, pero agradecidos de todo nuestro corazón por poder tener esta gran familia, que nosotros realmente nos quedamos una gran familia. Las músicas de la caravana iniciando nuestro trabajo, un trabajo bello que lleva el amor a través de la música, lleva las buenas vibraciones. Y hoy nos sentimos no hay sentimiento de expresar, el sentimiento de gratitud realmente, por ser parte y por tener la Casa Espírita Becerra de Menezes, que nos acoge, que nos recibe en todos los trabajos de la casa. Son 40 años de un trabajo muy arduo de la pareja querida, que siempre vamos a hablar de la pareja querida Benjamín Rodríguez y Aide Rodríguez, los fundadores de la Casa Espírita, pioneros en ese trabajo en los Estados Unidos, en la Florida especialmente, donde iniciaron un trabajo desde una casa sencilla y tomaron esa gran responsabilidad en las manos de abrir la Casa Espírita. Entonces, sentimos la presencia de nuestro amado Benjamín con nosotros aquí hoy. Sabemos que nuestra querida Aide está ahí firme con sus 97 años de edad en su casa. No puedo venir, es mucho trabajo por deslocarlas aquí, pero está aquí porque está dentro de nuestros corazones, está aquí con nosotros. Y tenemos a más personas, y a Maggie, nuestra querida Maggie, hija de Benjamín y de Aide. Vamos entonces, amigos, después de estas bienvenidas, vamos a hacer entonces una oración. Invitamos a todos que oremos juntos y después presentamos la agenda y cómo van a ser las actividades del día. Entonces, en estos momentos, momento de oración, dejamos nuestro corazón hablar en ese momento, en profundo agradecimiento a Dios, nuestro Padre Creador. Gracias, Padre, por habernos creado, por habernos dado la oportunidad a cada día de nuestras vidas. Gracias por esta encarnación, una oportunidad enorme para todos nosotros. Deseamos, Padre, aprender más sobre el amor, cómo amar verdaderamente, cómo tener la caridad en nuestros corazones. Y el Maestro Jesús, nuestro hermano mayor, es quien vino a traernos todas las enseñanzas que necesitamos para caminar hacia ti, Padre, más fuertes, más firmes, más seguros, comprendiendo las leyes de amor, tus leyes, Padre, que logremos aprovechar de cada minuto y sabemos del gran aporte de la espiritualidad amiga que nos acompaña siempre, que bendice nuestros trabajos, que nos intui, que nos apoya, que nos ayuda a cada momento. Capitaneada por Becerra de Menezes, nuestro querido y amado Dr. Becerra. Muchas gracias, Dr. Becerra. Por todo el amor, por
la confianza en nuestros trabajos, por la directriz, amigos espirituales, que preparam sempre todos os ambientes muito antes de que cheguemos e que estão sempre pacientes, ajudando-nos em cada tarefa da Casa Espírita. Muitas graças a todos. Que seamos os melhores instrumentos que podamos. Que seamos amor, luz, caridade, respeito a cada um que se allegue a nós outros. Que sepamos acolher, abraçar e amar a todos. Desta maneira, com muita humildade, respeito e amor e alegria em el coração, iniciamos os trabalhos deste dia comemorativo de hoje. Muitas graças a todos e que assim seja. Bueno, amigos, temos uma agenda. Nosotros ahora vamos a pasar a todos un video que fue hecho por nuestro equipo de trabajo, con el apoyo del equipo de comunicación, todo el grupo, Rafa, que nos ayudó editando y poniendo tan bello. Vamos a presentar entonces el video. Enseguida del video, nosotros vamos a tener algunas palabras, palavras de inspirações, assim chamamos, World of Inspirations. Algumas palavras de inspiração, para que tenhamos força por mais 40 anos, como nos diz nossa querida Antônia. Onde está Antônia? Mais 40 anos, não, Antônia? E para que estas pessoas que vêm falar aqui, esses corações tão amados, tão queridos, possam inspirar-nos a todos nós outros e que saigamos com uma energia, uma carga de amor muy mayor en nuestros corazones. Entonces vamos a ver el video. El Centro Espírita Becerra de Meneses está celebrando 40 años. Fundado en 1985, originalmente ubicado en la calle 8 en Miami, por la pareja Benjamin Rodríguez y Aidí Rodríguez, comenzó una gran historia de dedicación y amor al prójimo. Benjamín Rodríguez Barrera fue un incansable trabajador de la doctrina espírita, dedicando más de 50 años a su causa. Entre muchos de sus trabajos, fue cofundador del Consejo Espírita Internacional, cofundador de la Federación Espírita Kardecista de la Florida y junto con su esposa Aidí Rodríguez, fundó la Casa Espírita Becerra de Meneses en Miami. Benjamín visitó numerosos países, siendo un gran divulgador de la doctrina espírita en los Estados Unidos y en el mundo. Benjamín Rodríguez Barrera desencarnó hace 23 años en la ciudad de Miami, el 1 de agosto de 2001. Aidí Rodríguez vive hoy con sus hijos y este año cumplirá 98 años. Adolfo Becerra de Meneses Cavalcanti, nacido el 29 de agosto de 1831, es una figura que trasciende el tiempo. Conocido como el médico de los pobres, se convirtió en uno de los mayores exponentes del espiritismo. En 1875, al entrar en contacto con el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, su vida y convicciones fueron transformadas profundamente, dando inicio a un legado de amor, caridad y compromiso con el prójimo. Hasta hoy, el Dr. Becerra de Meneses es recordado como un símbolo de dedicación, generosidad y luz, que inspira a miles de personas en el camino del bien y el progreso espiritual. En estos 40 años, nuestro centro ha tenido el honor de recibir a espíritas renombrados como Divaldo Franco, Raúl Teixeira, José Medrado, Eulalia Bueno, Carlos Campetti, entre tantos otros que nos han apoyado en estas 4 décadas. En 2001, el Centro Becerra de Meneses se mudó a Doral, donde funciona hasta hoy. Desde su fundación, el Centro Becerra de Meneses tiene como misión promover la caridad y el apoyo al prójimo. Actualmente, realiza diversos trabajos sociales como el Food Pantry, que distribuye canastas de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad.
el proyecto Homeless, que ofrece comidas a personas en situación de calle, la Caravana del Amor, que lleva amor y cariño en forma de música a ancianos en asilos, el Welcome Baby, que asiste a mujeres embarazadas en necesidad, y el Container Fraterno, que dona ropa y otros artículos esenciales a quienes más lo necesitan. Nuestra casa acoge a todos con charlas dominicales abiertas al público, abordando temas del Evangelio según el Espiritismo. Cursos sobre las obras básicas espíritas, como el Libro de los Espíritus y la Génesis. Fluidoterapia, diálogo fraterno y evangelización infantil, que prepara a la próxima generación con los principios y valores de la filosofía espírita. Nada de esto sería posible sin su participación. El Centro Becerra de Meneses está hecho de personas, y sus puertas solo permanecen abiertas gracias al cariño y la unión de cada uno. Estamos esperanzados por los próximos 40 años, con mucha caridad, mucho aprendizaje, evolución espiritual y sobre todo con mucho amor. Segura las emociones. Tenemos agora, amigos, son muchas personas que podemos invitar para traer sus palabras inspiradoras a nosotros. Todos los trabajadores tienen siempre una palabra inspiradora para cada uno de nosotros. Tenemos nuestro tiempo limitado, entonces pusimos algunas personas, pero siéntanse todos muy considerados en esta selección también, de no haber estar aquí hablando por estos 5 minutos, pero de estar aquí ya es para nosotros una gran alegría, de que todos están aquí. Entonces nosotros tenemos, en primero queremos llamar a nuestra querida Maggie Rodríguez, 5 minutitos hablando de lo que él desea hablar, inspirador. Después vamos a tener Hortensia Abreu, enseguida Christopher va a hablar un poquito, seguido de Teresa Aires, y al final, después de nosotros hablarnos un poquito de las palabras inspiradoras, Eulalia Bueno nos va a brindar un evangelio hablando de Becerra de Meneses, y al final vamos a finalizar con 3 músicas de la caravana nuevamente. Entonces vamos a poder tener esa alegría de compartir más 3 músicas con el equipo de la caravana. Lo que voy a decir es que cada uno que venga aquí a hablar las palabras inspiradoras, tenemos que entregar. Dale, entonces yo le doy a la próxima persona, que es Hortensia. Perfecto. Y ahí después pasamos a los demás. Necesitamos estar con el micrófono chiquito. Muchas gracias. Buenos días. No sabía que me iba a tocar de primera, pero bueno. Los últimos son los primeros. ¿Cómo se dice? Los primeros son los últimos. Ok. Bueno, entonces que la paz del Divino Maestro Jesús esté con todos nosotros en este día. Y quizás todos sintamos ese amor que está aquí, presente en este momento. Porque según los ojitos de nuestra querida Rosana, las lágrimas son difíciles de aguantarse cuando hay emoción. Entonces yo voy a tratar todo lo posible para controlarlas. 5 minutos es mucho tiempo. ¿Qué piensan? Nos preguntamos, ¿quién controla el tiempo? ¿Qué podemos hacer en 5 minutos? ¿Qué podemos hacer en un día, en una semana, en un mes? ¿Qué podemos hacer en una eternidad? ¿Será lo que queremos y a lo que nos dedicamos con disciplina que todo es posible?
Le pregunté a mi padre cuando estaba en el último capítulo de su vida material, en su última encarnación: Padre, ¿por qué tienes que sufrir una enfermedad si has sido un hijo, hermano, tío, padre, abuelito, empleado, vecino y espíritu bueno? Y me contestó: mi hijita, su merced, para que veas que hice todo lo que pude, pero quisiera haber hecho mucho más. Pero la belleza de nuestra doctrina es que nos enseña que vendremos otra vez y otra vez y otra vez, y vamos a tener más y más y más tiempo, y todo va a ser posible. Entonces, mis hermanos queridos, pongamos nuestras vidas en orden. Aprovechemos el tiempo que tenemos aquí y vivamos con mucha fe, con mucha paz, con mucho amor, con mucha humildad, con mucha caridad, perdonando, sonriendo, aprendiendo y aprovechando ese tiempo que tenemos y agradeciendo siempre, diariamente, por esta linda vida que nuestro Padre nos ha dado. Ahora, creo que no pasaron 5 minutos, pero si en 5 minutos podemos compartir estos sentimientos juntos, imagínense qué podemos hacer juntos en una eternidad. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Buenos días a todos. Es una alegría muy grande estar aquí agradeciendo, porque eso es lo que tenemos, mucho agradecimiento a esta casa fundada por esos espíritus que pensaron en esta doctrina para que nosotros hoy estuviéramos recogiendo esa semillita que puso Benjamín Rodríguez y todo ese equipo que ayudó a fundar esta casa. Muy agradecida con todos ustedes, mis hermanos queridos. Becerra de Meneses para mí, como ya lo he dicho siempre, es mi casa, donde me encuentro feliz de ver mis hermanos que me abrazan, que me dan una palabra de estímulo, que encuentro la felicidad que nosotros debemos buscar en nuestros corazones. Entonces, solamente quiero decir gracias. Gracias a todos, porque todos hacemos parte de esta alegría de hoy. Con nuestro granito de arena, siempre para todos nuestros hermanos, especialmente aquellos que llegan a nuestra casa, más sufridos que nosotros, y que siempre encuentran una sonrisa, un abrazo que los llena de felicidad, aunque sea en ese momento. No es más sino agradecerle a ese Padre de amor, a Jesús y a todo este equipo de trabajadores, tanto encarnados como desencarnados, todos esos que vienen de otras partes también a traernos una palabra, a enseñarnos cómo seguir ese camino para que recojamos frutos, así como nosotros estamos recogiendo hoy. Mi más sincero sentimiento de amor, de fraternidad para todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos.
noches a todos. Definitivamente esta es una vida de probaciones, porque darme 5 minutos para hablar es una prueba. Me acuerdo en un momento de 1996, cuando mi mamá me llamó y me dijo que un amigo de ella, Miguel de Jesús Sardano, había pasado el teléfono de Benjamín para que yo lo llamara. Eso fue un viernes, yo lo llamé el día anterior, el viernes habíamos marcado de nos encontrar para un desayuno en la casa de él. Yo pensé que sería una conversa rápida, de conocer a la persona, pero fue un reencuentro de almas. Ese día yo salí de ahí a las 11:30 de la noche, lo que sería apenas media hora. Me acuerdo que Aide llamó toda la familia, los hijos, los nietos. Isabelita cocinó el arroz con pollo, famoso de ella. Fueron almas que se reencontraron ese día. Y él me dijo, el domingo tienes que ir al centro espírita que está en la calle 8. Yo fui y nunca más salí de ahí. Conocí a Rosana y a Aide, que tenía una mano maravillosa. Ella decía, siéntate aquí, y la pareja se casaba. ¿Cuántas parejas no se casaron por la mano de Aide, no? Y estamos hasta hoy, yo y Rosana juntos. Nuestras hijas nacieron en el centro, yo vi la primera caravana, el primer evangelio para los niños, todos los trabajos desarrollando, la llegada de tantos trabajadores, ¿no? Los cambios de calle 8 a Flagler, de Flagler a Doral, hasta que un día me tocó dirigir el Becerra por 4 años. No fueron años fáciles, pero nunca estuve solo, ni por la cuestión material, ni por la cuestión espiritual. Entonces tuvimos que nos alejar del Becerra por cuestiones de salud de mi hija, y nos alejamos por 10 años. Lo que sería algo rápido se volvió en 10 años. Fueron 10 años muy duros. La falta que el centro nos hizo, la compañía de las personas, el equilibrio espiritual, hasta que por el dolor y por el sufrimiento nosotros retornamos a la casa y estamos ahora trabajando ya como 6 años más, ¿no? Y seguiremos hasta el final de esta existencia. Es una casa que nos dio el acogimiento, formó nuestra familia, nos dio la base moral, nuestras hijas, a conocer a todos ustedes que son nuestra familia espiritual, esta vivencia cristiana de amor, de fraternidad, y espero que el centro represente para ustedes lo mismo que representa para mi familia, porque fue todo y es todo en nuestra familia. Gracias. Bom dia, obrigada por esses 5 minutos. É um pouco tempo para tanta gratidão. Não daria para colocar em 5 minutos toda a gratidão que eu tenho a essa casa. Foi a primeira casa espírita que eu entrei em toda a minha vida. E o cafezinho da ID é poderoso, porque eu também estou aqui até hoje, depois do cafezinho da ID. E é uma bênção poder compartilhar com toda essa família esses momentos. Nós formamos verdadeiramente uma família, essa família universal que nós queremos ver em todo o nosso planeta. É muita gratidão que eu tenho para com todos, por cada um desta casa, por aqueles que passaram por aqui e já se foram para o mundo espiritual, mas também para outros estados, para outros países. E o Bezerra de Menezes tem sido isso, esse porto seguro que nos acolhe, que nos abraça quando a gente aqui chega. Ainda muitos de nós sem sequer conhecer o Espiritismo, como foi o meu caso. Então, o que mais nós podemos dizer sobre a bênção da existência dessa casa? E hoje, caminhando, eu me lembrei do encontro, dos momentos que Jesus tinha na casa de Lázaro, Marta e Maria. E o Bezerra nos dá essa oportunidade de sermos essas 3 pessoas, né? Nós ressuscitamos para a vida espiritual quando nós nos encontramos nessa casa. Nós nos preocupamos com a vida material, não apenas com a nossa, mas dos nossos irmãos em grande necessidade. E nós nos dedicamos àquilo que é de mais importante, como nos disse Jesus. Tanto que nós possamos ter muitos 40 anos para celebrar,
que nós estejamos cada vez mais unidos, porque é o amor de Jesus, a bênção de toda a espiritualidade que promove esta casa, que mantém essa casa, e a amizade e o amor de todos nós juntos nesse trabalho. Muito obrigada. Bom dia de luz em todos os corações. Uma luz que não entra pela janela. Ela cai do alto. Ela cai nas mãos dadivosas de Bezerra de Menezes. Esse espírito que, atingindo uma condição evolutiva, que ainda foge ao nosso parco entendimento, ao nosso pouco entendimento, declinou do convite que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, lhe enviou através de sua mensageira Celina, para que ele habitasse lugares mais elevados. Mas ele, cheio de amor, pediu para ficar conosco. Os seus irmãos da retaguarda, para servir a Jesus, a causa do bem, onde houvesse um grito de aflição, o silêncio da vulnerabilidade emocional, social e espiritual, onde se debatessem os espíritos atormentados, reencarnados ou não. Enquanto todos vocês, trabalhadores do Bezerra de Menezes, falavam dos laços de amor a esta casa, do trabalho que em uma semana, que não é nada, nós pudemos acompanhar, colocando a par da grandeza desse Espírito, nós imaginamos o que ele não faz na Terra, através de todos os corações que se permitam ser instrumentos de levar o bem por todos os meios. Quando nós falamos de espiritismo, não tem como não falar de Bezerra de Menezes. Esse espírito legou ao movimento espírita, se bem que diretamente ao brasileiro, consideramos que o fez para o mundo inteiro, as maiores lições de unificação, de união. Então hoje encontramos livros só de mensagens de Bezerra de Menezes, que ele elaborou na experiência do trabalhador espírita que sempre foi, independente de ter vivenciado por 2 vezes o encargo da presidência da FEB, Federação Espírita Brasileira, 5 anos após a sua fundação. Era o princípio do Consolador prometido organizado no território brasileiro. E foge a nossa possibilidade de compreender os desafios que esse espírito enfrentou. E pensar que tantos anos depois, nós ainda não lhe conseguimos compreender.
o trabalho que exaustivamente ele desenvolveu. Ele deixou uma frase que, para mim, se tornou um lema do movimento espírita e do trabalho das casas espíritas. Separados, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Hoje nós estamos aqui comemorando 40 anos da Casa Bezerra de Menezes, nos Estados Unidos. Eu fico imaginando a alegria desse espírito, de ver que ele movimentou corações, e esses corações foram contaminando outros, para que o trabalho nunca se perdesse, tivesse força, união, propósito, de ultrapassar todos os desafios, todas as dificuldades, para manter esta convivência indispensável à realização da tarefa imensa que a casa realiza. E quando eu falo imensa, falamos muito além do que os nossos olhos materiais puderam verificar em cada dia de cada tarefa que nós participamos. Os bastidores espirituais dessas tarefas fazem pequeno o ambiente, a sede material do Bezerra. Ali abre-se um majestoso campo que interliga a crosta da terra ao mundo espiritual, onde se confundem os braços dos trabalhadores encarnados e da grande equipe de desencarnados que, sob a tutela de Bezerra de Menezes, se movimentam para adentrar os corações, que às vezes chegam com a única intenção de passarem por um atendimento fraterno, de receberem um passe, a explanação de um evangelho, uma aula, uma reunião mediúnica, a cesta básica, os nossos irmãos da rua, que quando a caravana encosta, não mais estão na rua, mas dentro de uma grande reunião mediúnica, de um posto de socorro. Lembrem do livro Nas Fronteiras da Loucura. Lembrem quando Bezerra de Menezes instalou um imenso posto de socorro próximo às arquibancadas carnavalescas do Rio de Janeiro, e todo o socorro que ali, num ambiente adverso, porque estava voltado somente para as folias, quantos espíritos foram agasalhados. Agora, tomando dessa imagem, o campo mental de vocês deve desenhar o que não é uma caravana de atendimento aos irmãos da rua. Um posto de socorro avançado que ali fica permanentemente instalado, atendendo entre uma semana e outra aqueles que os acompanhavam, que lhes vampirizavam as energias, que lhes tutelavam os vícios. E todas as vezes que os trabalhadores espíritas ali chegam,
trajando aquela camiseta que eles já identificam de longe, eles já conhecem os carros. Muito antes, essa equipe espiritual já fez um trabalho, até para proteger as nossas fragilidades, porque nós saímos a campo de contaminação e não temos dotes morais suficientes para nos defendermos, mas eles estão lá, a serviço de Bezerra, esperando cada um de vocês. Bezerra encontra tempo para sobrepor as suas mãos sobre as nossas mãos, quando os nossos corações estão desejosos de servir. Ele nunca se faz ausente. Agora, quando olhamos para ele, em todas as dificuldades que atravessou desde que nasceu, lá no interior do Ceará, numa cidade com um nome significativo, Riacho de Sangue, como a dizer que a sua vida seria feita de intensas provações. E talvez as maiores delas ele passou exatamente quando estava como presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando, naquele ano, ele perde 2 filhos, a sua filha na primeira infância, e logo, alguns poucos meses à frente, um filho recém-nascido, que para qualquer um de nós seria motivo suficiente para nos licenciarmos, dizendo: eu não tenho a mínima condição de trabalho, eu estou arrasado. E ele encontrou mais e mais vontade de servir. Mas quem é esse espírito que nós só conhecemos como Bezerra de Menezes? Será que temos a dimensão da estatura espiritual dele, da sua caminhada espiritual até atingir a condição de Bezerra de Menezes? Quando nós citamos assim, porque o doutor Bezerra de Menezes foi presenteado em 1885 com o Livro dos Espíritos, ele aprendeu tudo assim tão rápido. E a gente diz: eu leio o Livro dos Espíritos há 30 anos, e pensar que em 1889 ele já era presidente da FED. Como é que ele aprendeu tão rápido? Porque ele já sabia. Então, o que é que nós fizemos? Porque falar da grandeza do Bezerra que nós conhecemos é pipocar em cima daquilo que já conhecemos. Mas dizer, por exemplo, que em 1979, Ivone do Amaral Pereira, essa médium extraordinária, numa entrevista que ofereceu a um casal, ela fez revelações sobre as vidas de Bezerra de Menezes. E no encontro que ela teve com Chico Xavier, quando escrevia aquela trilogia famosa, O Cavaleiro de Lumières, O Drama da Bretanha, Nas Voragens do Pecado, ela recebe de Chico a revelação de que ela fora já filha de Bezerra de Menezes. E que ele patrocinou a sua vinda à Terra como Ivone do Amaral Pereira, porque ela retornava para se recuperar de 2 episódios de suicídio. E ele, como pai, não apenas do corpo, mas daquela alma,
pediu que retardassem em alguns meses o nascimento de Ivone, para que ele pudesse estar de retorno ao mundo espiritual. Então ele desencarna em 11 de abril de 1900 e ela nasce a 24 de dezembro de 1900. Ele olhar para um espírito como Ivone e dizer: não, eu tenho que estar te amparando, minha filha. Então, quem quiser, tome o livro Nas Voragens do Pecado, que passa-se exatamente na época da noite de São Bartolomeu, em que tantos de nós espíritas estivemos vinculados. E ali saber que nos arredores de Paris morava uma família descendentes de alta nobreza, do Alto Reino, no limite com a França e a Alemanha. Provinham do conde Carlos Felipe de Bretencourt, um cruzado que por isso, além da sua nobreza natural, arrancava respeito maior até dos reis. E esse seu filho, com sua família, rendeu-se ao protestantismo e teve que migrar daquela região para os arredores da cidade de Paris, sendo despojado de todos os bens que possuía. Mas ele levou a dignidade. Acrescentaram o sobrenome de La Chapelle. Isso passa-se no século XVI. Ele tinha filhos. Carlos Felipe II era o seu primogênito, era médico e teólogo. E era nada mais, nada menos do que o espírito Charles, que orienta os romances de Ivone do Amaral Pereira. E tinha uma filha temperamental, espontânea demais, chamada Ruth Carolina, que era a nossa Ivone do Amaral Pereira. Desenrola-se aí uma trama que nos arrebata o coração e nos mostra há quanto tempo esses espíritos vinham labutando em torno de si mesmos na sua recuperação, mas sempre servindo ao próximo. Toda essa família foi morta pelos soldados na perseguição aos protestantes. Apenas Ruth Carolina ficou e engendrou uma vingança tão terrível que lhe custou posteriormente dores muito acerbas. Mas em outro livro, que muitos de nós conhecemos e que se chama Ave Cristo, livro de Emmanuel, um dos romances de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier, nós vamos conhecer ali a história de Quinto Varro e Quinto Celso. Quinto Varro era um espírito de conquistas excepcionais e que pede para receber 100 anos, um século apenas, para tentar resgatar das loucuras da vida aquele que lhe era filho dileto da alma, Tassiano, a fim de que ele pudesse convertê-lo a Jesus. Como Quinto Varro, ele é mandado numa trama que envolve um seu inimigo e a sua própria esposa. Ele é mandado a serviço totalmente distante de casa
e cede lugar no navio que o levava, na galera que o conduzia, a um missionário que se convertera desde jovem ao cristianismo e era dedicado às crianças órfãs na igreja de São João, em Lyon, onde à frente vai nascer o nosso Allan Kardec. Ele só não imaginava que a trama estabelecida contava com o seu assassinato naquela viagem, para que sua esposa ficasse livre para casar-se com aquele poderoso romano que a arrebatara do ninho de amor que era o seu lar. Quinto Varro cede o seu leito, que era uma honra, para aquele servidor, e ele acaba sendo assassinado no seu lugar. E Quinto Varro compreende ali que era Jesus, abrindo-lhe uma nova porta de serviço, de amor, porque ele sabia que a sua esposa estava apaixonada por outro, e que isso lhe impunha a separação de seu filho, Tassiano. Mas ele aceita e vai tomar o lugar daquele missionário, irmão Corvino. Vai tratar das crianças órfãs daquela localidade como cristão. Ele passa por todas as crueldades das perseguições, inclusive estabelecidas à frente por seu próprio filho, que, sem desconfiar que se tratava do próprio pai, que fora forçado a sair de casa quando ele ainda era pequenino, o condena à morte, e ele morre queimado dentro da igreja, junto com as crianças que protegia. Esse é Bezerra de Menezes. Em um dos seus estágios no século 3 depois de Cristo, 3, já defendendo com a própria vida, suportando dores inenarráveis, para ser fiel, servidor de Jesus. E tão logo ele vai para o mundo espiritual, ele retorna como Quinto Celso, filho de Tassiano. Ele volta como filho do seu filho, porque lembram, ele só tinha 100 anos. E nessa batalha ele consegue converter o espírito que tanto amava, e ambos morrem queimados na arena cristã. Ele tem autoridade moral para arrancar das trevas espíritos que desconhecem Jesus. E não é isso que ele está fazendo conosco ainda hoje? Mas, gente, de todas as histórias que Ivone narra nessa entrevista, feita em 16 de junho de 1979, que ficou perdida numa fita cassete, vocês ainda lembram das fitas cassetes? Acho que aqui tem gente que nem sabe o que é isso. Foi resgatado, essa entrevista ela deu a Elizabeth e Mauro Operti, que estavam acompanhados por Altivo Panfilo. Foi resgatada em 2006 pelo pesquisador Pedro Camilo, lá da Bahia, e que colocou todas as informações no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que narra grandes episódios da vida de Ivone do Amaral Pereira. Mas pergunta, e quando Jesus passou na Terra, será que Bezerra estava lá? Bezerra estava lá. Jesus ia passar por Jericó. Zaqueu
era o chefe dos coletores de impostos, uma pessoa odiada por todos. Mas pensem que ele participou de uma concorrência para alcançar essa posição junto ao Império Romano. Outros pleitearam o mesmo posto e perderam, porque precisava-se oferecer uma grande fortuna que garantisse que aquela criatura realmente ia receber e a cobrar os impostos romanos. E ele era o único que não explorava o povo. Ele cobrava com justeza, mas era odiado. E além de odiado, era baixinho, era gordinho, era uma criatura que ficava à margem da sociedade, que atravessava ruas e os outros se afastavam dele, exceto um, que era conhecido como o cego de Jericó. E outros mais que viviam à margem da sociedade, em plena miséria, e a quem ele anonimamente alimentava, oferecia recursos. E um dia, esse cego adentra Jericó gritando que voltara a enxergar, porque cruzara com Jesus e Jesus estender as mãos sobre ele, fazendo-o voltar a ver. E Zaqueu se apressou, porque Jesus ia passar e ele queria vê-lo. Mas todos já tinham corrido para o mesmo local e ele estava em desvantagem, porque para a região ele era realmente um homem de pequena estatura material. Então ele não ia conseguir ver Jesus. Ele não teve dúvidas. Ele subiu num sicômoro. Mas o que é o sicômoro? Nós fomos procurar. Esse sicômoro em que Zaqueu subiu era uma figueira chamada figueira doida, ou figueira do faraó, porque ela produzia sim figos mirrados que não podiam ser comidos. E também ela tinha enormes espinhos em seus troncos e em seus galhos. E foi o único meio que Zaqueu encontrou de ter a possibilidade de ver Jesus. E ele subiu. Ele se feriu, gente. Porque ninguém se livraria daqueles espinhos. Eu fico imaginando Zaqueu baixinho, passando no meio daquela multidão, e eles vendo que ele talvez quisesse ver Jesus, as dificuldades, os empecilhos que criaram para que ele não conseguisse. Ele não hesitou, escalou aquele sicômoro, e quando avistou Jesus, esqueceu todas as suas feridas. E Jesus, ao passar em sua direção, deposita-lhe um profundo olhar, estanca o seu passo diante da multidão e diz: Zaqueu, hoje me apraz que eu pernoite em tua casa. Qual foi a reação geral? Qual seria a nossa reação? Logo ele que não presta. E ele não presta porque eu também queria estar no lugar dele. Então eu não estou, ele não presta duas vezes. Zaqueu nem pensou no cuidado que precisava ter ao descer para não se ferir mais do que se ferira. Mas ele se apressou. Correu para casa. Avisou a todos, pediu para prepararem um grande banquete. E claro, todos
aqueles que o odiavam quando se trata de comer, foram para a casa dele. Isso é normal até hoje. Você quer encher um evento espírita, fala que tem comida. Mas a gente entende. É porque nós, os espíritas, doamos muita ectoplasma. Então precisamos reabastecer o nosso corpo. É natural. Quando Zaqueu viu que Jesus se aproximava, ele reuniu a família. Ah, que coisa impressionante! Ao lado da sua família, ele botou todos os seus empregados, porque Zaqueu não tinha escravos. O que era comum, ter escravos. Os escravos eram membros, considerados membros da família, porque família naquela época não tinha a conotação de consanguinidade. Tinha a conotação de quem eu sou responsável e dono. Eles não recebiam pelo trabalho, já lhes bastava ter a casa e a comida. Mas o trabalho era sempre em maior número, em sobrecarga. Mas na casa de Zaqueu não. Todos recebiam, todos eram bem tratados, mas isso não interessava aos que o odiavam. Então ali ele perfilou a todos para receber Jesus e disse: Senhor, nem sei como expressar a honra de receber-te em nossa casa. Imediatamente diante de todos, ele confessou a Jesus os seus erros e disse: se em algum momento eu lesei alguém, porque ele sabia que estava todo mundo lá, que se apresente, e eu pago 4 vezes mais. E ninguém se calou, ninguém se manifestou. O que nós não sabemos, até aí todos nós sabemos, mas o que nós não sabemos é que de fato naquele dia, Deus, Jesus, o cristianismo entraram no coração de Zaqueu. E a partir de então, quando Jesus foi embora, ele desfez-se dos seus bens e foi servir por muitos anos na casa do caminho, junto a Pedro, João, Tiago. E depois a ele foi confiada uma igreja, que ele assumiu com o nome de Matias. O 13º apóstolo, narrado no livro que leva o mesmo nome do autor Jorge Damas. Ele foi aceito pelos apóstolos do Cristo por ser um representante fiel do amor do Cristo. Sabem agora quem é o Espírito que vos adota como filhos da alma? Sabem quando foi exatamente o dia em que ele definitivamente escolheu o bem e escolheu Jesus. E hoje é ele que escolhe vocês. Porque como muitos chegaram às portas da casa do caminho, cada um de nós aqui chegamos às portas da casa de Matias, de Quinto Varro, de Bezerra de Menezes, nas trevas da nossa ignorância, talvez arrebatados pela maldade, viciosos, arrastando-nos na lama moral, e ele nos deu a mão. Ele
nos propiciou repouso, casas de recuperação, trabalho, qualificação espiritual. E no dia que cada um despontou para a vida terrena, para cada um, ele fez como fez a Ivone do Amaral Pereira. Abraçou particularmente, um a um, e disse: ide, em nome do Cristo. Nunca desisteis de servir ao Cristo. A grande certeza que vos dou: eu estarei convosco, passo a passo, nessa estrada. Desejo que neste dia vocês nunca mais esqueçam que para cada atitude vocês têm uma testemunha, que é Bezerra de Menezes. Parabéns, trabalhadores desta casa. Parabéns a cada um que dá um pouquinho do muito que recebeu, para através das mãos do apóstolo da caridade servir Jesus. Gratidão por terem me oferecido a honra de partilhar com vocês deste dia tão importante. Muita paz. Então vamos orar. Que a nossa mente, o nosso coração, a alma que somos, possa esquecer um pouco este mundo material em que nos encontramos mergulhados e sentir a presença da caravana de luz de Bezerra de Menezes. Enquanto nos reunimos aqui dentro, essa caravana toma todos os jardins deste parque. Como uma grande tenda hospitalar. E às centenas, talvez, aos milhares, espíritos se achegam de todas as direções para receberem o pão espiritual. Alguns resgatados do campo das obsessões se apresentam agressivos, mas o toque de amor do apóstolo Bezerra lhes acalma e contém. Estamos imersos numa energia incomparável, sendo convidados ao banquete da caridade. Doemos das nossas próprias energias, como doaríamos do próprio sangue para salvar uma vida. E as confiemos a esta equipe de luz
que dirige a imensa tarefa que não conseguimos testemunhar com os olhos da carne. Sejamos médiuns de amor. Sintamos que da mesma forma como damos, algo acontece em nós. Um amor, uma imensa sensação de paz, comunga conosco, porque é o céu descendo à terra para abençoar a casa Bezerra de Menezes, este posto de luz que ilumina a escuridão das almas perdidas, afastadas do Cristo, e que são atraídas neste instante a este local de amor. Que sejam abençoadas, tratadas, encaminhadas, e nós, revigorados pela intimidade com os Espíritos benfeitores, saiamos daqui dizendo: Ave Cristo, Ave Bezerra, ficai conosco, abençoando-nos hoje e sempre. Que assim seja.